Hello, hello guys! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aula de inglês aqui agora, vou deixar esse material gravado para vocês, além do material em PDF que eu deixei lá no grupo. E nós vamos falar sobre Career Expectations, ou as expectativas de carreira, de trabalho que vocês têm, tá? Então, Career Expectations é o tema da nossa aula de hoje. Eu coloquei primeiramente algumas fotos aqui de pessoas, de crianças, na verdade, vestidas com o que elas querem ser quando crescer. Então, nós temos um chefe, nós temos um médico, nós temos uma mecânica, nós temos uma perguntinha aqui em cima, ó. What do your parents want you to be? Então, o que é que os seus pais, parents, é um falso cognato, tá? Uma palavra que parece com português, mas significa outra coisa, e significa pais. Então, o que é que os seus pais querem que você seja? Então, comenta aí para mim se eles têm alguma expectativa em relação a você, ao seu futuro, no caso, ao seu trabalho. E depois, what about you? O que é que você quer ser? Qual expectation, qual career expectation, qual expectativa de carreira vocês têm, vocês pretendem seguir? Que trabalho vocês querem ter a partir do ano que vem, né, quando vocês deixarem o ensino médio? Então, comentem aí para mim também a expectation que vocês têm em relação à carreira de vocês. E aí nós vamos ver como é que nós formamos alguns sufixos para falar sobre empregos, para falar nomes de job, nomes de trabalho em inglês. Nós temos alguns sufixos que nós empregamos em algumas palavras para dar nome a profissões. Um deles é o ER, que é o mais comum. Então, esse sufixo ER tem vários usos no inglês e um deles é justamente para formar nome de profissão para significar aquele que pratica aquela ação. Então, se eu tenho o verbo teach, ensinar, eu pego o sufixo er e acrescento aqui ao teach. E aí eu tenho aquele que pratica aquela ação, que nós chamamos de teacher, ou professor. Então, sufixo, pessoal, que são essas partículas que nós acrescemos a palavras no final de palavras para dar novos significados. E aqui nós temos um sufixo que tem o significado de transformar uma palavra, uma ação, naquela pessoa que pratica aquela ação. Tá? É um dos usos do ER. Então, teach, teacher. Ok? Outro exemplo. Sing, cantar. Singer, aquele que canta, cantor. Bake, assar. Profissional que trabalha assando é um baker. Swim, nadar. Swimmer, um nadador, tá? Work, trabalhar. Worker, trabalhador. Então, a própria palavra trabalhador é formada justamente pela junção do verbo trabalhar mais o sufixo que denota aquele que pratica aquela ação. No caso, fica o worker. Beleza, pessoal? Então, esse é um sufixo que a gente utiliza para falar sobre profissões. Um outro sufixo, uma variante desse ER, que tem também a mesma lógica, é o OR. E nós vamos acrescentar esse OR justamente no final de palavras, é um sufixo, para significar a mesma coisa. Então, act é atuar, aquele que atua é um actor. Actor, ok? Instruct é instruir, aquele que instrui é um instructor. Instructor. Outro exemplo, direct é dirigir. Aquele que dirige, que gerencia, é um director. Director. Beleza, pessoal? Quando utilizar um ou outro, nós não temos uma regra, se a gente vai utilizar R ou OR, mas o que a gente percebe é que há um padrão que se repete de empregar esse sufixo OR em palavras que têm esse encontro aí de sons entre o C e outra consoante. Então, direct, você faz esse estralinho quando fala, geralmente você vai acrescentar OR nesses casos. Então, director, act, actor. Entendem? Instruct, instructor, tá? Uma última diferença aí em relação a dirigir, que nós temos também dirigir no sentido de transporte, que no caso em inglês é drive, e aí o profissional que trabalha com isso é um driver, driver. Aquele que dirige é um motorista, beleza? E o último sufixo que nós vamos ver hoje é o sufixo est, que existe em português como sendo ista
né? Especialista em alguma coisa, por exemplo. E em inglês nós temos o ist, com o mesmo significado também, para transformar em alguém que trabalha com aquela área. Então, por exemplo, science, ciência, scientist, aquele que trabalha com isso, cientista. Specialist, outro exemplo, um especialista. Esse ist, novamente, não é uma regra, mas a gente percebe que é um padrão que se repete. Geralmente vai ser empregado com áreas da ciência. Então, esses profissionais que trabalham com áreas da ciência geralmente vão receber esse ist ao final. Por exemplo, biology, biologist, é um biólogo. Ou psychology, psychologist. Tá, pessoal? Piano, piano, melhor dizendo, pianist. Outro uso desse est, além dessa questão de ciência, é para pessoas que tocam instrumentos musicais. Então, assim como em português, pianista, por exemplo, guitarrista, nós acrescentamos esse est. Aqui, em resumo, os três sufixos que nós vimos, o er, o or e o est. Recapitulando, ambos a gente vai empregar ao final de termos para significar aquele que pratica aquela ação, aquele que trabalha com aquele objeto, com aquela área. E aí nós temos o R na primeira coluna, o OR, que geralmente vai ser utilizado com aqueles sonzinhos que tem o encontro de kt, né? Lembram? Obviamente não é regra, então nós temos exceções, como é o caso de sailor, aí embaixo, ó, que é um vendedor. Sailor é vender, sailor é vendedor. E na última coluna nós temos a coluna do est, profissionais ali que ganham esse sufixo est e que também significam aquele que pratica aquela área. Como eu disse a vocês, geralmente vai ser nomes de... Não é regra, mas geralmente vai ser pessoas que trabalham com ciência ou pessoas que tocam instrumentos musicais. Uma última parte aí dessa aula de hoje é o uso do artigo junto a trabalhos, pessoal. Então, quando a gente fala o nosso emprego ou o emprego de alguém em inglês, a gente precisa colocar o artigo indefinido. E que artigo é esse? É o um ou é o uma? Um ou uma. É como se em português, toda vez que eu dissesse a minha profissão, eu dissesse que eu sou um professor, ou então ela é uma professora. Esse artigo ele sempre entra em inglês. E aí nós temos o a ou an para significar esse artigo. Significam a mesma coisa, é um ou uma. Qual a diferença entre os dois? Eu vou empregar o a, por exemplo, ele é um diretor, ou a, né? Pode pronunciar a ou a, antes de sons de consoante. Então, director, som de consoante, e tem um a antes, né? He is a director. Do outro lado, um engenheiro, engineer. Então, ó, percebem que é um som de vogal aqui já, ó, o ezinho aí no começo, engineer. Então, nesse caso, a gente vai utilizar o an. He is an engineer. Então, a director, som de consoante, an engineer, som de vogal. A gente só não vai utilizar isso quando esses nomes estão no plural. Então, quando a gente está falando o nome dessas profissões no plural, ou seja, mais de uma, a gente não vai utilizar esse artigo. Então, por exemplo, they are directors. They are directors. Eles são diretores, não precisa de artigo. Outro exemplo, they are engineers. Eles são engenheiros, tá? A gente não diz eles são engenheiros, não precisa de artigo. A gente só vai utilizar o artigo quando a profissão está no singular. E aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente ver, ó, e praticar. Então, nós temos aqui algumas profissões e a gente vai completar com o a, com o an ou com o tracinho para significar que não precisa ser utilizado naquele caso ali. Primeira alternativa, por exemplo, ele é ator. Então, actor é uma profissão que começa com a letra A, é uma vogal. Qual artigo que a gente vai utilizar antes de sons de vogais? O an. Então, eu vou dizer, he is an actor. Na segunda, ela é uma política. Percebam que aí, no caso, nós já temos uma profissão com som consonantal, da letra P. Nesse caso, a gente não vai utilizar o an, nós vamos utilizar o a ou o a. Então, she's a politician. He's an actor, mas she's a politician. Ok? Na terceira, elas são enfermeiras, eles são enfermeiros. They are nurses. Plural não precisa de artigo.
Mesma coisa com a 4. We are lawyers, nós somos advogados. Também não precisa. Já na quinta é singular, então precisa. Som de consoante, A. He is a teacher. Já na 6 nós temos um som de vogal, então vai ser she's an actress. E nas últimas 3 alternativas nós temos profissões com sons consonantais. Então nós vamos utilizar o A. Are you a journalist? Você é jornalista. I'm a pilot. Eu sou piloto. He's a builder. Ele é pedreiro. Tá? Então a gente vai utilizar esses artigos antes de nomes de profissões com essa diferenciação. A antes de sons de consoante, N antes de sons de vogal. Ok, pessoal? Então estudem essa questão das profissões, o uso desse artigo e na próxima aula a gente se encontra. Beleza, pessoal? Bye, bye.